Estou lendo um livro tão interessante que nem ouvir o celular tocar, ou alguém lhe chamar, ou passar por você. Essa é uma das situações muito comuns que a gente vivencia quando está no estado de transe. O que é, na verdade, esse estado de transe? É quando a gente direciona muito intensamente o foco da nossa atenção para algo específico. E a gente se abstrai dos outros estímulos do ambiente. Então, o que é o transe, na verdade? Ele nos ajuda a acessar as memórias, cenas e fatos que construíram nossa história e que guardaram muitas das respostas que a gente procura e que são fundamentais para desenvolvermos novas formas de pensar, de lidar com a vida, de reprogramar a nossa mente. Isso quando o transe é usado de forma terapêutica. Então, em linhas gerais, o transe é o estado de alteração da consciência e da percepção do que está ao nosso redor. É como se a gente deixasse de olhar para fora, a nossa atenção se volta para o nosso mundo interior, para as vivências que ocasionaram, para traumas, conflitos, que ajudaram a construir hábitos, crenças, a maneira como a gente se sente com relação ao mundo. Há transes sem hipnose, mas não há hipnose sem transe. Porque a hipnose acontece, uma das características da hipnose é acontecer mediante o estado de transe, onde a gente coloca a atenção da pessoa direcionada para um ponto especial, um ponto específico, um ponto que a gente precisa trabalhar com a pessoa. Durante o trânsito hipnótico, a pessoa está mais receptiva aos estímulos e sugestões do hipnoterapeuta, né? O que pode ajudar a resolver os conflitos e mudar os comportamentos que não estão sendo satisfatórios para a pessoa. Quando a gente fala uma frase durante o transe, ela tem um impacto muito maior do que se for dita numa conversa informal. É esse impacto que faz a diferença. Então, o período em que a pessoa está em transe, as limitações dela ficam temporariamente alteradas. Então, nós conseguimos fazer com que ela fique receptiva aos padrões, às associações, à maneira de impulsionar a hipnose, que vai conduzir, vai levar à solução do seu problema. O processo neurofisiológico de alteração vivido em momentos intensos de violência, por exemplo, no assalto ou situações dolorosas, como a perda de alguém querido, uma separação, o fim de um relacionamento. Essas situações também vão desencadear momentos de transe. É um transe indireto, digamos assim. Acontece pelos fatos e não pela indução, pelo relaxamento que a gente leva com a hipnose, quando a gente reduz suavemente as ondas cerebrais da pessoa. É um processo que, através da indução ao transe, a gente leva o paciente a ficar mais tranquilo, as ondas cerebrais baixando, e conseguimos fazer com que ele fique mais receptivo. A gente consegue trabalhar com o inconsciente da pessoa. Quando ele entra, digamos assim, no estado de transe, quando acontece um trauma, quando a gente trabalha no transe esse trauma e desenvolve formas mais positivas de pensar e agir, estamos ajudando a pessoa a conseguir sair daquele trauma. E isso é um estado muito importante, uma maneira muito importante de trabalhar. Essa terapia com a hipnose é uma terapia muito poderosa. Eu acho ela muito bonita, porque ela trabalha direto com o paciente, com a mente inconsciente,
sem precisar usar algum tipo de estímulo externo, como um medicamento, digamos assim. Não estou falando nada contra os medicamentos, vou deixar bem claro isso. Os remédios têm seu lugar e hora, com certeza. Mas em estado de trauma, eu prefiro trabalhar com a hipnose para que seja uma transição mais suave, sem nenhum tipo de efeito colateral. É muito importante que o hipnoterapeuta estabeleça um laço de confiança com a pessoa que ele vai cuidar. A gente chama isso de rapport. É muito importante para que a pessoa se solte, passe por um relaxamento profundo quando estiver em transe. Ela vai ao relaxamento profundo e entra num transe profundo. Mas por que eu estou falando isso? Porque muita gente vem com muita expectativa e não conhece o terapeuta, não tem confiança, não sabe quem ele é. Simplesmente ela tem uma curiosidade. Eu vou fazer hipnose porque eu estou curiosa de saber como é. Qualquer um serve. Eu lembro que teve uma novela que falava de reencarnação, quando o Brian Weiss também veio ao Brasil. O Brian Weiss começou a escrever sobre as regressões, isso ficou na moda. Isso já tem mais de 20 anos, sei lá, tem bastante tempo mesmo, 20 a 30 anos. Eu lembro, eu não sei se tinha uma revista, Manchete, não lembro, que veio me entrevistar na época. Eu já trabalhava com hipnose, eu trabalho com isso há mais de 30 anos, antes de se ouvir falar muito nisso. Eles vieram me entrevistar porque isso tinha virado um fenômeno. Todo mundo queria fazer regressão a vidas passadas. As pessoas não estavam querendo trabalhar nada. Na verdade, eles queriam saber quem eles foram em outras vidas. Virou uma curiosidade. Queriam saber se tinham pessoas importantes em outras vidas, famosas. Isso estava virando... Não era uma necessidade de se curar, não havia o raporte entre o terapeuta e o paciente, porque eles não queriam saber nem quem era profissional. Porque eles não queriam trabalhar um trauma, por exemplo. Eles queriam, por exemplo, uma dor de cabeça. Tinha uma dor de cabeça, com certeza eles achavam que com certeza foi devido a eu ter morrido de forma violenta no Antigo Egito. Era isso que eles me colocavam. Eu acho que eu morri no Antigo Egito, que a minha dor de cabeça foi causada, eu sinto isso porque eu morri com uma pedra na minha cabeça. Era isso sim que colocavam. Não todos, claro. Mas bem, mesmo a pessoa entrando num transe hipnótico, numa regressão, ela vai conseguir resolver o problema dela. Porque o importante é que a mente inconsciente trabalhe. E se foi numa vida passada, se foi na infância, se é inconsciente coletivo, se são memórias ancestrais, tem várias explicações. Não é esse o assunto hoje. O importante é que a pessoa se cure através de um contato com o seu inconsciente. O seu inconsciente vai dar os comandos, vai conseguir ajudar a pessoa, mas para isso é importante esse raporte entre o cliente e o profissional. Por isso é que muitas vezes, quando as pessoas me procuram e não dão continuidade ao processo, fazem uma hipnose por curiosidade, às vezes ela nem relaxa, ela quer ficar ouvindo tudo para saber como é uma hipnose. Então não se permite relaxar. É bom deixar claro que nada na hipnose acontece sem que o paciente permita. Então esse medo que muitas pessoas têm de que vão perder o controle de si, que a pessoa pode falar o que quiser, o terapeuta pode falar o que quiser e mudar tudo, isso não existe. Eu fiz um tratamento, iniciei o tratamento com uma pessoa há pouco tempo que estava num relacionamento abusivo. Mas eu não dei continuidade porque essa pessoa disse assim, não, ela era uma codependente, ele um narcisista. Ela falou assim, não, eu não quero sair desse relacionamento agora. Eu sei que ele é isso tudo, mas eu não quero. Eu quero primeiro ficar boa, me curar, e depois eu vou ter forças para largar esse homem. Eu vou me livrar da dependência emocional, depois eu vou ter forças para me separar dele. Puxa, mas aí você tem um contato com a pessoa abusiva, é difícil você
fazer isso. Mas mesmo assim eu falei, vamos tentar uma sessão de hipnose. E ela falou, olha, mas nessa sessão você não vai me mandar esquecer ele não, né? Você não vai mandar eu me separar dele não, né? Porque eu não quero. Então você vê, a mentalidade dela foi de que com a hipnose eu ia dar ordens, eu ia dar comandos para que ela se separasse da pessoa. É claro que isso não existe, não acontece. Então foi um tratamento que eu nem dei continuidade. E eu quero colocar aqui que eu estou à disposição, quem quiser mais informações, quem quiser informações sobre o tratamento com a hipnose, quem quiser agendar uma consulta, eu vou deixar o meu WhatsApp e vocês fiquem à vontade para me procurar. Bom dia para todos.